Olá, seja muito bem-vindo ao Papo no Festival. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Ayala, que é diretor teatral e está aqui no festival dando uma oficina justamente dessa iniciação à direção teatral. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos conversar então sobre direção teatral. Vamos lá, Conta um pouquinho pra gente da sua oficina. Você me falou que é uma provocação ao pessoal que já trabalha com o teatro nessa direção, né? Como que é? Isso. A ideia de iniciação à direção teatral, ele vem... a ideia é que haja um mapeamento de estética desse aluno participante. Então, eu parto do princípio que ele já tem uma história, alguma experiência anterior com teatro. Normalmente, eles já dirigiram, já tem alguma prática dentro da direção, mas ainda assim sem nada pensado, né? Você vai fazendo simplesmente por ter uma prática. Então, a oficina ele é dividido em teoria e prática. A gente fala sobre a história da encenação teatral dentro da história do teatro e também de onde surgiu o encenador, como que surgiu a figura diretor de teatro, né? Também analisamos e vemos alguns vídeos, lendo alguns textos de encenadores renomados, enfim, e depois exercícios com eles mesmos. Então, a ideia é que eles se coloquem também como atores para poder fazer os exercícios com os outros diretores. Aí a gente também busca algum projeto de encenação teatral a partir de algum texto literário ou a partir de algum mito, uma história, assim, alguma narrativa. Você me contou, né, antes da gente começar a entrevista aqui conversando, que os alunos se sentem extremamente provocados nessa oficina, né? Como que é isso? Que normalmente essa oficina já aconteceu em algumas cidades pequenas do Paraná, em Santa Catarina. Então, normalmente eles já chegam como grandes diretores de teatro. Então são pessoas de 20, 18, 20 anos que já se apresentam como... eu tenho 12 anos de carreira. Começou criança, mas já é diretor. Daí já tem uma carga, assim, como diretor de teatro, apesar de ter feito uma peça ou duas peças. Então, ele já vem com com essa vaidade, assim. Então, a ideia é que eu comece a problematizar essa prática deles. Às vezes tem até alguns que montam normalmente grandes clássicos, por exemplo, sei lá, montou o Alto da Compadecida. Então eu falo para ele, para que montar o Alto da Compadecida hoje em dia, se não como escola de teatro, né? Eu acho super importante passar pelos grandes clássicos, montar os grandes clássicos, mas a ideia é que a gente comece a pensar por que fazer isso hoje, né? Então eles precisam ter uma voz, ter uma opinião própria a partir das suas referências artísticas e pessoais e colocar uma assinatura, né? Eu quero que eles tenham uma assinatura sobre a sua obra, né? Mas a ideia seria fazer uma releitura, vamos assim dizer, desses grandes clássicos ou ter peças próprias, criações próprias? Cada um parte de uma estética, né? Tem alguns que escrevem, então tem alguma ideia a partir de alguma música, ou né, algum leitmotiv, alguma motivação que eles têm e escrevem nos seus textos, e alguns que trabalham com grandes clássicos, né? Só que daí eu penso que eles precisam colocar a sua assinatura, né? Porque senão montar o Alto da Compadecida, como sempre foi montado, não tem mais porquê hoje em dia, né? Enquanto obra de arte. A não ser como experiência teatral mesmo, que é super válida assim também. Por que é importante essa figura do diretor teatral? Eu acredito que não existe a necessidade de ter esse olhar de fora, né? Eles até me perguntam sempre, quando que a gente vai falar sobre o ator que também é diretor? Então, esse diretor que está dentro da cena.
Sempre falo que é necessário esse olhar de fora, porque às vezes a gente, enquanto ator, você faz uma cena e acha que está sensacional. Tá arrasando. Está arrasando. E não está. Às vezes tem alguma coisa esteticamente muito suja, muito grande. Então precisa ter o diretor que é o olhar de fora para poder criar uma unidade. Assim. Então eu acho que é necessário ter esse olhar de fora, ter esse diretor. Você participa, né, do grupo Enxame, que justamente estuda questões teatrais da cidade de Curitiba. Conta um pouquinho pra gente como que funciona e o que vocês têm trabalhado no momento. Então, o Movimento Enxame, ele é uma empresa que, né, juridicamente responde por 2 grupos de teatro, que é o Grupo Puto, que trabalha com pesquisas de teatro adulto, e a Analgésica da Algisa com teatro infantil e incentivo à leitura. Então, eu sou gestor do Movimento Enxame, diretor de artístico do Grupo Puto e da Analgésica da Algisa, e também trabalho como ator nessas 2 companhias. O Grupo Puto, agora eu vou falar um pouquinho da agenda, vender um pouquinho o meu peixe. O Grupo Puto, a gente vai estar com o espetáculo Jerusalém, em Paranaguá, agora, do dia 20 a 23 de agosto, no Teatro Raquel Costa, o Teatro Municipal. E a Analgésica da Algisa está participando do 2º Festival de Bonecos, que está acontecendo em Curitiba. Esse festival está acontecendo junto com o Festival de Antonina, nessa semana, e terminando domingo, que é onde a gente apresenta o espetáculo A Busca de Toru, que é um espetáculo de bonecos a partir da história do Vila Lobos, para criança. Bacana. Você contava comigo que o Grupo Puto, ele tem justamente uma perspectiva de aproximar, né, o público das experiências teatrais. Conta um pouquinho pra gente como que é isso. A ideia do Puto, né, a sigla Puto, significa pôr um teatro orgasmático. Pensando nesse encontro fatal, quase que sexual, de plateia e artistas, onde a gente, pelo menos tenta e pesquisa, um encontro forte, um encontro intenso. Então, nossa companhia pesquisa sempre a partir de grandes obras literárias. Jerusalém, a partir de uma obra do mesmo nome do autor português, Gonçalo Tavares. A gente fez uma outra obra, se chama Didi Portrait, que é a partir do retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E Soldado Vermelho Agoniza é a partir de grandes referências, também porque é um monólogo, então vem de grandes referências do ator, o Ali Freire, suas experiências pessoais e também sempre relacionado à literatura, à música, a outras referências. Assim. Como aproximar o público mais do teatro, fazer com que, como você colocou aqui, ele tenha essa experiência que, enfim, vai transcender? A gente tem um trabalho sempre complicado dentro de qualquer arte, inclusive, em relação à formação de plateia. Primeiro, a gente precisa tentar levar o público até o teatro. Né? As pessoas normalmente têm o costume mais de ir ao cinema e assistir filme, né? Enfim, teatro, geralmente, não gosto muito de teatro. Só no festival, né? E olhe lá. Geralmente quando você fala, eu faço teatro, você faz teatro aonde? Você faz teatro durante o festival, o festival passou. Então, quer dizer, parece que o festival passou em abril, o Festival de Curitiba, e você não faz mais nada no ano inteiro, né? Você fica, como eles falam, treinando uma outra peça para ir. Então, a gente pensa que recebendo esse público de maneira boa, né? A ideia é que eles tenham uma experiência boa com o teatro, sempre pensando também na mediatização dessa obra de arte. Eu acho que é sempre importante um programa, dependendo dos espetáculos, são muito contemporâneos, que tem uma narrativa mais fragmentada. Esse público que não está acostumado aí no teatro, tem aquele costume da novela, então começo, meio e fim, tudo muito bem mastigado, tudo muito bem explicado. Tem muitas provocações, né? Então, no teatro, se tem mais fragmentação, se desloca esse público de uma narrativa diferente do que eles estão acostumados, acho que precisa de uma fala, talvez um bate-papo, ou uma explicação do programa, alguma coisa que, né, aproxime um pouco antes dele ver a obra de arte. Você acredita também, Rodrigo, que essa formação de plateia começa ali na infância?
Sim, com certeza, né? Talvez comece na escola, né? É uma pena que a educação, hoje em dia, ela atalha muitas coisas em relação às obras. Eu penso principalmente em relação à literatura, um incentivo à leitura. Os alunos, eles sempre estão acostumados a ler alguma coisa, algum conto, algum livro, com o objetivo de fazer uma prova, com o objetivo de fazer um seminário, de ganhar nota, né? Uma coisa quadrada, assim. Então, eles não estão acostumados a ler ou, né, enfim, entrar no mundo da literatura apenas pelo prazer, né? Você leu, gostou e tudo bem, assim, não precisa fazer uma prova, provar que você entendeu ou que você não entendeu a obra. Então, daí, eu acredito que a partir de um momento que a educação entenda que você pode fazer a leitura apenas pelo prazer e despertar nesse aluno, nessa criança, o fato dele começar a ler o mundo e sensibilizar ele à sua volta, ele vai acabar procurando outras obras, né, de outras áreas, né, artes plásticas, a começar a ir em museus, ir ao teatro, a entender outros jeitos de fazer cinema, que não só hollywoodiano, que não só essa parte comercial da coisa toda. É complicado, daí também precisa de um incentivo aos pais, né? Porque a criança dentro da escola ela pode ter contato com todas essas artes, enfim, mas aí fora da escola precisa continuar também esse incentivo, né? Sim, acaba gerando uma corrente ciclo cultural imensa, né? Não adianta só na escola, mas de repente adiante só na escola, porque daí ele vai para casa e acaba estimulando o pai e a mãe também a ter outras formas, né? Os pais acabam aprendendo muito com seus filhos, sempre. Bacana. Com o grupo infantil, vocês têm percebido isso? Que incentiva mesmo, as crianças correspondem às expectativas? Sim, esse é o primeiro espetáculo da companhia. A gente fazia muito tempo que a gente não fazia espetáculos infantis, porque a gente estava muito focado ao grupo adulto, ao grupo puto. Daí, quando a gente começou a pensar no teatro de bonecos, a partir já de uma formação dos integrantes anterior em relação à confecção e experiência dentro do teatro de bonecos, a gente pensou em uma narrativa que não fosse desses clássicos que todo mundo já está acostumado a ver, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, enfim. A gente não queria trazer para esse público esses clássicos que eles já, né, conhecem quase que empiricamente, né? Então, a ideia de trazer a história do Villa-Lobos, que ele procura durante o Brasil inteiro a música perfeita, e depois ele descobre que a música perfeita está dentro do coração dele, tem toda uma poesia por trás disso. A gente acaba envolvendo música, envolvendo história, envolvendo um personagem que é real e acaba aproximando demais as crianças, né? E a estética do boneco, ele dá uma fantasia muito grande, assim. Então, funciona para crianças de 2 anos ou crianças menores ainda que ficam fantasiadas com aquilo. Mexe muito com o lúdico da criança, e isso é importantíssimo, né? E até os 12 anos, assim, eles curtem, porque daí entendem mais a história. E daí é recheado de músicas também, que às vezes não está prestando muita atenção na história, mas os bonecos, que tem alguns grandes, alguns menores, dá uma fantasia muito grande que acaba prendendo eles. Então, eu acredito que a gente tem feito um trabalho importante em relação a isso, às crianças, porque o feedback delas sempre são muito legais, né? Bacana. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo no Festival. Muito sucesso, vida longa aí ao Grupo Enxame. Amém. E te espero mais vezes, então, no Papo no Café, em outros programas lá na UFPR TV, tá bom? Com certeza, muito obrigado. Obrigada.